Sagrada Família, podcast. Olá, este é o 14º podcast do Coletivo Sagrada Família, hoje contando com a presença dos camaradas Cristiano José, Daniel Plácido e da camarada Ellen Ferber. Vamos hoje tratar do assunto Olavo de Carvalho. As perguntas ficarão a cargo do camarada Cristiano José, ao nosso amigo Daniel, e Cristiano, é contigo, toca o barco aí. O Guru. Conversa com o professor Daniel Plácido. Participam do bate-papo os professores Cristiano José e Felipe Victor Lima. Boa noite, pessoal. Boa noite, Daniel, ouvintes, Felipe, Ellen, todos os amigos aí que escutam as nossas postagens, os nossos materiais. E vamos começar, então, essa conversa sobre o Olavo de Carvalho, já anunciando também que essa é uma conversa que vai se estender para a semana que vem, eventualmente até para uma outra, porque existem vários ângulos possíveis para tratarmos, né, a partir dos quais abordarmos essa figura. Um âmbito teórico, um âmbito biográfico, talvez possamos dizer assim. Então, hoje, a ideia é que seja um bate-papo, que seja uma conversa, mas, naturalmente, o camarada que tem mais elementos para nos trazer é o Daniel, então ele que vai protagonizar. E na próxima semana, teremos, então, um outro aspecto desse intelectual, desse professor, e aí nós mudaremos o enfoque e traremos outros elementos. Daniel, antes que você nos dê o seu boa noite, eu já trago aí a primeira pergunta. De modo geral, bem biográfico mesmo, quem que é essa figura, Olavo de Carvalho? Ele aparece hoje nos meios de imprensa e nas suas relações políticas mais recentes como uma espécie de liderança intelectual desse grupo que ascendeu e chegou à presidência do Brasil. Mas, se você puder nos trazer outras informações, nos trazer outras referências sobre a sua trajetória, suas influências, enfim, outros trabalhos que, claro, tenham a ver com o atual momento, mas que apontem também para outros setores da cultura, etc. Boa noite, obrigado. Vamos lá. Boa noite, amigos e amigas, camaradas da Sagrada Família. Agradecer aqui pelo convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, bater esse papo sobre essa figura singular e, sem dúvida, influente hoje em dia sobre o atual governo, e por isso que a gente está se propondo aqui a falar um pouquinho sobre a trajetória dele. O Olavo de Carvalho, ele nasceu em Campinas. A gente pode dizer que a formação intelectual dele, ele não chegou ao ensino superior, ele é basicamente um autodidata, inclusive ele se orgulha dessa formação. Ali pelo final dos anos 70, depois de um período curto que ele comenta em alguns artigos que ele militou na esquerda, até mesmo no Partido Comunista, ele aparece aí como astrólogo, ele escreve sobre astrologia. No começo dos anos 80, ele estava envolvido com uma figura chamada Michel Weber, era um francês que veio dar aula aqui no Brasil, veio morar no Brasil, dava aula de Tai Chi Chuan, e se formou em torno do Michel Weber um grupo de estudos em torno do chamado perennialismo, que depois eu posso explicar melhor, tentar explicar o que é, né? Mas o perennialismo, a filosofia perene, cuja referência central é o filósofo tradicionalista francês René Guénon. Então se formou ali em torno do Michel Weber, um grupo de estudos de perennialismo, e houve um racha dentro desse grupo. O Michel Weber expulsou algumas pessoas, inclusive o próprio Olavo. Depois consta que o Olavo ele fez parte de um grupo sufi, depois eu posso explicar também melhor o que é o sufismo, chamado Tradição, um grupo ligado ao Omar Ali Shah,
e que não era um grupo sufi, vamos dizer assim, ortodoxo, tá? Era um grupo que, por exemplo, não tinha ali um vínculo tão visceral com o Islã, que é uma tônica do sufismo. O Olavo ele sai depois de um tempo desse grupo, e esse trecho ali da biografia dele é uma coisa meio sinuosa, meio obscura, até mesmo para as pessoas que hoje falam sobre isso, e ele aparece ali depois, no final de 85, 86, ele diz num artigo, ele entra para Tariqa, também é um grupo sufi, do Fritjof Schuon, que era uma espécie de colaborador, era um nome também da escola, vamos chamar assim, perennialista, que tinha ligações com René Guénon, mas também algumas divergências. Então o Olavo ele entra para essa Tariqa do Schuon, e ele diz que, tentando se defender de algumas acusações, ele não se converteu ao Islã. Né? Ele diz que essa Tariqa era uma Tariqa multiconfessional, uma Tariqa muito singular, que permitia que pessoas que não eram muçulmanas fizessem parte do grupo, sem ter uma obrigação de conversão, pelo menos, ou reversão, melhor dizendo, pelo menos naquele momento. Essa narrativa é meio esquisita, porque a gente sabe que a filha do Olavo, a Heloísa de Carvalho, que escreveu recentemente um livro sobre o pai, né? Ela se casou no Islã ali por volta do final de 85. Então, muito inverossímil que o Olavo não tenha sido muçulmano, sendo que ele casou dentro do Islã, pelo que nós temos de documentos. Mas eu não pretendo aqui entrar tanto nesse debate se é, mas eu não acho isso tão importante quanto alguns tentam dar essa relevância. Depois de um tempo, o Olavo ele sai da Tariqa do Schuon, e aqui também que é um ponto sinuoso, como eu disse para vocês, ele vai aparecer ali no começo dos anos 90, ele vai colaborar, por exemplo, com a revista Bravo, há provavelmente uma influência do Reinaldo Azevedo aí nessa promoção do Olavo como intelectual público, ele já era jornalista há muito tempo, e a gente pode dizer que é uma transição no pensamento do Olavo a um afastamento com relação ao perennialismo, com relação ao Islã, ao sufismo, e ele aparece como um intelectual, vamos chamar entre aspas de conservador, que defende o conservadorismo aí no modelo americano, ou algo próximo a isso, né? O próprio Olavo não se diz um conservador. A gente tem depois, o que provavelmente é o maior livro dele, é o livro mais importante, o livro mais rico, que é o Jardim das Aflições, onde ele vai debater a questão da noção de império, ele vai, na verdade, debater muitos assuntos ali, não só a questão do império, né? Mas ele vai falar sobre ética, vai criticar alguns intelectuais brasileiros ali conhecidos naquele período, vai discutir um pouco a questão da modernidade, da sociedade moderna. Esse livro, ele se junta ali com o Imbecil Coletivo, que se tornou uma espécie de best-seller, e também com o livro sobre o Capra e a Nova Era, uma espécie de trilogia. E a gente vai ter depois um corte, em 2006, quando o Olavo ele se muda para os Estados Unidos, para a Virgínia, onde ele reside até hoje, e ali ele começa a formar em torno dele uma militância, né? Não é que começou, né? Já havia um grupo, sempre teve um grupo de alunos acompanhando ele, mas ele começa a ganhar uma maior projeção. Por exemplo, ele tinha um programa de rádio, né? Um programa que tinha uns tons humorísticos, né? Que é algo característico da figura do Olavo, dos textos, das palestras e tudo mais. E um outro marco aqui que eu posso colocar, em 2011, ele debate com o Alexander Dugin, que é uma figura, sem dúvida, importante, é um autor que ele tem influências do perennialismo, da escola perennialista, é um autor que ele tem uma influência sobre o governo de Vladimir Putin, alguns apontam ele como o estrategista da geopolítica do Putin, e nesse debate ali, entre o Olavo, se virou um livro depois. Eu lembro que na época eu acompanhava pelas redes sociais, pelo Orkut ainda, salvo engano, eles vão debater um pouco essa questão da geopolítica mundial, o Olavo vai fazer a crítica dele ao globalismo, o Dugin vai falar da teoria eurasiana, é um livro importante. E aí, mais recentemente, a gente vai ter esse crescimento aí após o impeachment da Dilma, da extrema-direita no Brasil, e aí a vitória do senhor Jair Bolsonaro nas últimas eleições presidenciais, e o Olavo é apontado como o guru do presidente, apesar dele negar essa designação, mas sem dúvida tem uma influência sobre setores, sobre aspectos desse governo, sobre
por exemplo, Carlos Bolsonaro, inclusive consta que o Olavo chegou a indicar alguns ministros nesse atual governo, né? Por exemplo, Ernesto Araújo, o Weintraub, né, que saiu, também seria um olaviano, para não usar o termo mais clássico, Olavete. Esse é um resumo aí bem por cima dessa figura, da trajetória do Olavo, com vários cortes, evidentemente. Sagrada Família. Bom, de tudo isso que você nos trouxe, Daniel, uma coisa que salta aos olhos é que é um sujeito dado às seitas, né? E dentre essas me chamou a atenção o perennialismo e o tradicionalismo. Você poderia nos explicar, nos detalhar melhor o que são essas perspectivas, essas tradições? Sim, Cristiano. Eu não diria que o tradicionalismo ou perennialismo é um sinônimo, né? Ele é exatamente uma seita, né? Mas eventualmente pode ter dado margem a movimentos sectários. Eu tinha citado, né, o nome de René Guénon na primeira resposta, né? Então, em primeiro lugar, quem foi o René Guénon e o que seria essa filosofia perene ou esse tradicionalismo que ele era um defensor, um expoente? René Guénon ele foi um filósofo e matemático francês, nasceu em 1886, ele teve uma formação aí filosófica mais próxima ao catolicismo, ao tomismo, e ainda muito jovem, ele se envolve com um movimento ocultista na França, com, por exemplo, uma figura importante ali no ocultismo francês, que era o Papus, ainda é, né, com a ordem martinista fundada pelo Papus, e o Guénon, ele chega a ter uma posição de destaque dentro desses grupos ligados ao Papus, mas ele vai se afastando dessa leitura ocultista da tradição esotérica, vamos dizer assim, e ele se aproxima da maçonaria, depois ele acaba se convertendo ao Islã, e ele entra no sufismo, que é a mística islâmica. Por volta de 1912, o Guénon se torna sufi. Mais tarde, ele faz parte da Igreja Gnóstica, era um grupo voltado para o gnosticismo que existia ali na França na época, entre outros grupos que reivindicavam, né, o gnosticismo. Como a gente sabe, é uma tradição mística, esotérica do começo do cristianismo, considerada herética pela Igreja Católica. No começo é meio misturado, ali no século II, III, mas os heresiólogos da Igreja Católica, eles vão, digamos que expulsando os gnósticos, vão criando uma visão ortodoxa do cristianismo, e o gnosticismo ele vai sendo deixado de lado, e o gnosticismo ele tinha um caráter esotérico, um caráter místico. Então, Guénon ele foi bispo da Igreja Gnóstica, ele fundou na época uma revista importante sobre tradições esotéricas, esoterismo, gnosticismo também, onde ele escreve artigos como Demiurgo, é um artigo bem interessante, porque já há ali uma transição, vou dizer assim, do Guénon para esse pensamento tradicionalista. Mas talvez a obra que marque aí, vamos chamar assim, a virada tradicionalista do Guénon é o livro Introdução Geral ao Estudo das Doutrinas Hindus, é um livro de 1921, onde potencialmente está ali contida toda a obra posterior do Guénon. Eu vou falar de alguns aspectos desse pensamento depois, só traçar essa questão biográfica, primeiramente. Em 1930, o Guénon ele vai para o Cairo, para o Egito, ele é muçulmano, e ali ele termina ali os seus dias, ele morre em 1951, escrevendo outros livros, se correspondendo com pessoas que se sentiam influenciadas, atraídas pelo pensamento tradicionalista. Bom, mas o que é, afinal, o tal do tradicionalismo do René Guénon e da sua, entre aspas, escola? A gente pode falar que o tradicionalismo, em certo sentido, ele é sinônimo da ideia de filosofia perene. Essa ideia de uma filosofia perene é uma ideia que ela surge ali no Renascimento, com Marcílio Ficino, que tinha uma influência, por exemplo, do filósofo bizantino Gemistos Platon, e tanto o Ficino quanto o Platon, eles acreditavam que as diferentes tradições, as diferentes correntes filosóficas, religiosas e mesmo esotéricas, essencialmente elas estavam em acordo. Haveria um acordo entre as diferentes religiões e tradições, e também que essa filosofia perene, ela vem sendo veiculada, transmitida para a humanidade ao longo dos tempos, por grandes figuras, por exemplo, como Hermes Trismegisto, o próprio Platão, antes Pitágoras,
Então, as figuras de proa de diferentes tradições são expoentes dessa filosofia perene. A filosofia perene, depois, essa expressão ela é usada por um católico chamado Agostinho Steuco, ele que cria a expressão filosofia perene. O Leibniz, ele chega a comentar sobre a tal filosofia perene, e a filosofia perene, enquanto ideia, enquanto concepção, ela reaparece no século XIX por influência de orientalistas, na verdade, indólogos europeus, que vão aproximar essa ideia de filosofia perene das tradições, por exemplo, da Índia. E isso vai ter uma influência ali naquele momento, no século XIX, mais na segunda metade, no coronel Olcott e também na famosa Madame Blavatsky, né? Eles vão fundar a Sociedade Teosófica e eles retomam essa ideia de filosofia perene, mas agora muito mais próxima de um viés orientalista, de um viés indiano, vamos colocar dessa forma. Então, por exemplo, o Marcílio Fitino, lá no Renascimento, ele não tinha conhecimento sobre filosofia indiana, sobre hinduísmo, sobre os Vedas, o Vedanta e todas essas tradições. Isso já tinha-se, isso no século XIX, e é onde aparece a Sociedade Teosófica. O Guénon, segundo alguns especialistas, como o professor Mark Sedigui, que tem um livro interessante sobre a gênese intelectual histórica do perennialismo, ele coloca Guénon dentro desse paradigma orientalizante da Sociedade Teosófica. Não quer dizer que o Guénon concordasse com a Sociedade Teosófica, pelo contrário, inclusive ele criticava duramente a teosofia da Blavatsky e outros movimentos. Bom, isso é um pouco a gênese histórica dessa ideia de filosofia perene. Se a gente for examinar um pouco os livros do Guénon, que são muitos, né, e a obra dele, ela tem uma coerência interna, tem uma sistemática, ela tem uma unidade, uma organicidade realmente impressionante. A gente pode destacar alguns temas que se sobressaem ali, que nos ajudam a entender um pouquinho, afinal, o que esses tradicionalistas ou perennialistas defendem. Claro que muitas vezes havendo divergências e discordâncias entre eles em alguns pontos específicos. Mas, basicamente, se a gente for ler as obras do René Guénon, ele vai falar sobre a ideia de que existe uma tradição, com T maiúsculo, uma tradição supra-histórica, supratemporal, seria como que o centro, né, o raio, o coração, que é a própria divindade, e a tradição é o elo, é o vínculo do divino com o mundo, com a humanidade. Essa tradição única que ela vai sendo transmitido ao longo da história, ela aparece nas tradições particulares, nas tradições que são ortodoxas. Por exemplo, o catolicismo, por exemplo, o judaísmo, o islã, o budismo, mais ou menos o budismo, né? O Guénon tem uma polêmica em torno do budismo, o hinduísmo e outras tradições. E cada uma dessas tradições particulares, segundo o Guénon, tradições com T minúsculo, elas têm um duplo aspecto. Elas têm, por um lado, um aspecto exotérico, que seria a religião formal, os ritos, os símbolos, as regras e normas, e ela tem, ao mesmo tempo, um aspecto esotérico, que seria o seu lado interior, o seu aspecto iniciático, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se a gente pensar no caso do Islã, o que corresponde a esse seu aspecto esotérico é o sufismo. O Guénon, inclusive, ele era sufi, né? E o Olavo fez parte aí de grupos sufis. Então, cada tradição tem essa duplicidade, seu aspecto esotérico complementado pelo lado exotérico, segundo aí a visão do Guénon. Outra coisa que ele vai destacar, que os perennialistas destacam, é a ideia de uma autoridade espiritual. Então, no caso, o Guénon, pelo menos, ele diz que a autoridade espiritual ela está acima do poder temporal. Inclusive, ele distingue a autoridade, que tem a ver com o espírito, e o poder, que tem a ver com a força. Então, ele coloca que esse é o modelo das civilizações, das sociedades tradicionais do passado, que ele coloca como um modelo ideal, como referência. A gente pode ver isso, por exemplo, no simbolismo celta medieval, meio cristão, da relação entre Merlin e Rei Arthur. Merlin representa a autoridade espiritual, enquanto o Rei Arthur representa o poder temporal, e o Merlin está ali, né, junto com o Arthur, aconselhando ele, né, vamos dizer assim dessa forma. Esse é o modelo ideal para o Guénon. Ele vai falar também sobre a ideia de uma hierarquia. A hierarquia social é um reflexo da hierarquia espiritual, e isso se concretiza, por exemplo, nas castas. Então, esse é um modelo
de sociedade para os tradicionalistas, aquela ideia da divisão de castas da sociedade, os brahmanes no topo, que representam a autoridade espiritual, os guerreiros, que são os kshatriyas, os comerciantes, que são os vaixas, e os trabalhadores, que são os sudras. Né? Isso também tem uma certa similaridade com aquela ideia da antropologia europeia, do estudo de religiões comparadas, de uma tripartição da sociedade que teria uma origem indo-europeia. Né? Isso também aparece um pouco na República de Platão, não à toa para os perennialistas. Platão é um perennialista, é um tradicionalista, porque defende esse modelo. Né? Ali Platão coloca na República os filósofos como os governantes, depois vem os guerreiros e abaixo os trabalhadores comuns, correspondendo cada grupo social às diferentes almas ou aspectos da alma. Um outro aspecto importante que aparece no tradicionalismo vai ser justamente uma contraposição a essa tradição, que eles se colocam como defensores, como representantes, e o mundo moderno. A modernidade, né, modernidade ocidental, ela seria um afastamento, em vários aspectos, dessa tradição. Então, não à toa que na modernidade a gente vai ter o igualitarismo, a ideia de democracia, o crescimento, a expansão da ciência no sentido materialista, de uma compreensão puramente racional e material do mundo, teorias como o evolucionismo, e o Guénon, em obras como Crise do Mundo Moderno e O Reino da Quantidade e o Sinal dos Tempos, ele faz essa crítica ao mundo moderno, né? Uma crítica bastante interessante, até em alguns aspectos, que a gente pode dizer que já aparecia nos românticos, essa crítica ao mundo moderno, só que agora Guénon, a diferença é que ele faz essa crítica a partir da tradição como uma referência, da ideia de tradição, e inclusive resgata aspectos de uma certa apocalíptica, de uma certa escatologia, a teoria hindu dos ciclos cósmicos. Então, há uma interpretação cíclica da história. Então, a gente tem a Idade de Ouro, a Idade de Prata, a Idade de Bronze, e o que coincidiria com a modernidade seria a Idade de Ferro, seria a idade, o nível mais baixo, né, de degradação espiritual, moral, de subversão da sociedade, dos valores tradicionais, das próprias tradições. Não por acaso apareceriam o que são caricaturas, na visão do Guénon, das tradições esotéricas, como a teosofia, da Madame Blavatsky, ou o ocultismo francês e inglês do final do século XIX, ao qual o próprio Guénon foi vinculado e depois acabou se afastando. Bom, isso é muito por cima, né? A gente teria que olhar em detalhes cada um desses tópicos para poder comentar e também criticar, mas esse é um resumo grosseiro aí de alguns aspectos centrais do perennialismo. Sagrada Família, podcast. Excelente, Daniel, excelente. Puxa, tem algumas questões aqui que eu gostaria de pedir um esclarecimento, mas é interessante notar como que dessa salada, né, como que dessa multitude de referências, algumas sínteses bastante insólitas vão surgindo, né? E se você pudesse tratar agora um pouquinho mais pormenorizadamente daquilo que aproxima ou que distancia o René Guénon do Olavo, acho que seria interessante. Porque uma das coisas que me chamou a atenção na sua fala foi que, dentro dessa tradição perennialista, existe uma certa conversibilidade das tradições particulares em relação à tradição geral, né, ou, enfim, a tradição matriz, se é que eu posso me referir a ela assim. Mas, no discurso político concreto do Olavo de Carvalho, existe uma anatematização do Islã como eixo de um projeto moderno de dominação global, né, de dominação mundial, o que faz com que, ou pelo menos assim, no seu discurso político, não apareça a consideração de que o Islã também é uma dessas tradições particulares e, portanto, conversível às outras, né, como ao catolicismo, que é hoje a tradição que ele professa abertamente.
Enfim, eu estou até com um pouco de dificuldade para formular, porque as coisas parecem bastante heterogêneas, mas eu acho um bom caminho nós tentarmos encontrar essas marcas dentro do discurso político dele, porque me parecem que elas estão ressoando ali. E aí eu adicionaria a essa questão também uma solicitação de esclarecimento seu sobre a constante menção que os olavistas, que os seguidores e o próprio Olavo fazem em relação ao marxismo como uma tradição de fundo gnóstico, né? Então, você mencionou o gnosticismo na sua fala. Então, assim, em que medida que o gnosticismo estaria presente dentro do marxismo? Que vínculo eles encontram entre expressões aparentemente tão díspares, né? Para além do vínculo com o hegelianismo e com outros aspectos diversos que a gente pode encontrar dentro do hegelianismo também, mas qual é a argumentação deles? Eles estão apontando exatamente para quê? Então, se você pudesse tratar essas duas questões, por favor, da anatematização do Islã e da atribuição de um caráter gnóstico ao marxismo. Ok, Cristiano. Essa questão da relação hoje do Olavo com o tradicionalismo ou o perennialismo, ela é alvo de vários debates, inclusive que envolvem seguidores do Olavo, católicos, pessoas que se dizem tradicionalistas ou inspiradas pelo tradicionalismo. Não é fácil chegar a uma conclusão clara sobre isso, mas eu noto que, evidentemente, há um afastamento, pelo menos relativo, do Olavo com relação ao tradicionalismo e também com relação ao Islã. Por exemplo, numa das teorias que eu lembro que foram alvos de debates no próprio Orkut, na época, o Olavo chegou a acusar o René Guénon, por incrível que pareça, de fazer parte de uma conspiração internacional insólita para islamizar o Ocidente. Né? Então, o Olavo chegou a dizer isso mais recentemente, dizendo que tinha indícios da influência do perennialismo e do Guénon em figuras, não nas massas, né, mas em figuras de uma certa projeção intelectual e social, e que por trás desses intelectuais, dessas figuras, haveria um movimento de converter o Ocidente ao Islã. Mas aí, se a gente for, vamos examinar a própria obra do Guénon, a gente não encontra absolutamente nada sobre islamização do Ocidente. Quando ele fala lá no livro Oriente e Ocidente sobre essa questão, ele não está se referindo exatamente ao Islã, ele não está dizendo que uma tradição oriental teria que converter os ocidentais. Está dizendo que, provavelmente, a elite ocidental, a elite intelectual ocidental, deveria migrar para o Oriente, é indefinido ali em qual lugar do Oriente, talvez a Índia, e se converter a uma tradição. Isso seria meio que a salvação, o que restou para o Oriente, para o Ocidente, já que o Guénon ele era bem pessimista com relação ao futuro do Ocidente. Já havia na época do Guénon sinais de uma modernização da Igreja Católica, que depois, mais tarde, vai resvalar no Concílio Vaticano II, né? Depois da morte de Guénon. Ele não aceitava o protestantismo como uma tradição ortodoxa, porque o protestantismo ele é fruto de uma dissidência ali, né, no Renascimento, no caso de Lutero. Então, o Guénon não aceitava o protestantismo como uma tradição ortodoxa, não só por isso, mas também porque ele via no protestantismo elementos de um individualismo, uma interpretação pessoal, subjetiva da Bíblia, que seria já uma coisa modernizante. E aí, nesse afastamento do Olavo com relação ao Islã e o perennialismo, é difícil a gente medir exatamente qual é esse grau, mas certamente o Olavo hoje, que defende aí o governo Trump, ele está muito distante do perennialismo, dessa visão, dessa concepção cíclica da história. Eu não vejo isso nos textos dele mais, então eu não consigo chegar a uma conclusão. O que eu posso dizer é que ele continua tendo René Guénon como uma influência na sua formação, né? Certamente. Se a gente pegar, por exemplo, figuras influenciadas pelo Olavo, como o ministro Ernesto Araújo, ele cita nos seus textos Júlio Zévola, que é uma outra figura importante da escola perennialista, que já tem mais uma preocupação política, teve vínculos com o fascismo, é um autor que inspira grupos fascistas, um certo fascismo espiritual e político, e o Ernesto Araújo ele é alguém indicado pelo Olavo. Mas é difícil nós teríamos que fazer uma crítica, um exame mais cuidadoso para tentar encontrar
esses elementos aí possíveis de uma sobrevivência aí do perennialismo. Os católicos, alguns mais conservadores ou mais extremistas, vamos dizer assim, eles acham que o Olavo ainda é perennialista, que ele é gnóstico, e pensam, né, alguns trechos de artigos, a questão, por exemplo, do conhecimento como uma gnose, e tudo isso, né? Não sei se respondi, acho que a contento a sua primeira pergunta. Quanto à segunda pergunta, a questão de que o Olavo e seus seguidores, eles identificam no próprio marxismo um elemento gnóstico, uma forma de gnose, de gnosticismo, eles fazem isso sem dúvida, influenciados pelas ideias, pela obra do filósofo, historiador e cientista político de origem alemã, mais radicado nos Estados Unidos, o Eric Voegelin. A primeira obra do Voegelin, que aparece ali marcado esse conceito de gnosticismo e a interpretação que ele dá a esse conceito, é a obra Nova Ciência da Política, de 1952, e ele não vai abandonar mais esse tema. Ele até revisita, mas ele não abandona até o fim da vida. Depois ele tem obras como Ordem e História, que tem um peso maior do que a Nova Ciência da Política, mas basicamente ali, tomando como uma introdução o que ele diz na Nova Ciência da Política, gnosticismo, nós sabemos que é um nome de um conjunto de grupos, de correntes do cristianismo que não eram ortodoxas, que elas defendiam uma determinada leitura do cristianismo, tem evangelhos gnósticos ou influenciados pelo gnosticismo, como, por exemplo, o Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe, entre outros, que foram descobertos aí no século XX. E os gnósticos, eles eram um movimento esotérico. Então, eles tinham uma leitura esotérica do cristianismo, do mistério cristão, e eles partiam também de uma determinada leitura de Platão, e tomando o demiurgo platônico, lá do Timeu, como um criador, se não maligno, pelo menos ignorante. Então, o demiurgo, que é o criador do mundo, para os gnósticos, numa leitura mais resumida, simplificada, a sua obra, que é o mundo, é uma obra caótica, é uma obra maligna, é uma obra negativa. Os gnósticos, na verdade, eles querem se afastar do mundo e buscar a salvação num conhecimento espiritual, um conhecimento místico, que não é um conhecimento simplesmente intelectual ou racional, que eles chamam justamente de gnose. A gnose, ela é um conhecimento soteriológico, porque aquele que obtém esse conhecimento, ele alcança a salvação, e alcança a salvação como? Através de um contato íntimo, um contato direto com o divino. Qual é a leitura que o Voegelin faz do gnosticismo? Ele identifica no gnosticismo uma origem de uma interpretação, na verdade, uma doença espiritual, uma distorção sobre a leitura da realidade da história, porque ele interpreta a gnose e o gnosticismo como um conhecimento que traria para a Terra. Então, a gnose é uma certeza, é um conhecimento íntimo do divino que traria para a Terra o reino dos céus. É dessa forma que ele interpreta o gnosticismo. Então, os gnósticos, fugindo do mundo, fugindo da política, da realidade histórica, eles acreditavam obter esse conhecimento do divino e trariam esse divino para a Terra, né? O que o Voegelin chama, né, tem a expressão famosa, a imanentização do escatom cristão, né? Então, na escatologia cristã, há uma diferença, de fato, nesse sentido. A gente não tem certeza sobre quando vai acontecer o fim do mundo, nem muito menos trazer o mundo para cá. A gente apenas tem a fé, uma fé transcendental, que mantém uma abertura da história no seu devir. Então, essa é a leitura que o Voegelin faz do gnosticismo, e ele identifica a persistência, a continuidade de outras formas do gnosticismo na Idade Média, por exemplo, através da obra do monge Joaquim de Flora, que falava sobre diferentes idades da humanidade, numa interpretação teológica. Então, ele fala que houve no passado a idade do Pai, depois a idade do Filho, e veria uma terceira era, um terceiro reino, que seria a idade do Espírito Santo, que equivaleria a trazer para a Terra o reino de Deus. Então, o Voegelin percebe, ou identifica no Joaquim de Flora, uma persistência do que seria a gnose, e isso apareceria também de uma forma laicizada, evidentemente, em ideologias modernas, as mais diferentes, que seriam, portanto, gnósticas para o Voegelin. Ele vê essa tentativa de imanentizar o escatom, trazer o reino de Deus para a Terra, ele vê isso, por exemplo, no marxismo, em Hegel,
nos liberais, nos positivistas, na psicanálise, eu acho que em quase tudo, né? Ele vê essa tendência a imanentizar o escatom, ele vê no nazismo, em ideologias totalitárias como o nazismo, ele vê esse fenômeno que teria origem distante lá na gnose da antiguidade. Nem preciso dizer muito que essa interpretação do Wegelin sobre o gnosticismo, ela tem sido alvo de várias críticas e várias polêmicas. Crítica de pessoas que foram ligadas ao Wegelin, de alguma forma, por exemplo, o próprio Hans Kelsen, que foi orientador do Wegelin, né? O Wegelin estudou Direito e depois Ciência Política, teve o Kelsen como um dos seus orientadores. O Kelsen escreve um livro criticando a nova ciência da política, criticando a interpretação que o Wegelin dá para o gnosticismo. Tem o Eugene Webb, que é um autor ligado, de certa forma, ao Wegelin, aos estudos sobre Wegelin, e a gente tem também hoje, mais recentemente, alguns especialistas em gnosticismo, como o Arthur Versluis, o Walter Hanegraaff, o Francisco Garcia Bazin, que apontam vários equívocos nessa interpretação do Wegelin. Para começar, quais equívocos? Resumindo, né, o que esses autores falam. Para começar, o gnosticismo não é exatamente a tentativa de trazer o reino de Deus para a Terra, o que seria meio que impossível, já que, na visão gnóstica, o reino de Deus, o reino mundano e o reino divino, eles são contrapostos. Tanto é verdade essa aversão dos gnósticos ao mundo material, que em muitas leituras gnósticas, o próprio Cristo ele nem tomou um corpo humano comum, né? Por exemplo, algumas teorias docéticas, eles falam que a morte de Cristo foi apenas uma aparência, ele não poderia morrer de verdade na cruz, tal era a aversão dos gnósticos ao plano material, ao plano histórico. Se a gente for olhar alguns detalhes dessa interpretação, a gente não pode dizer que o conhecimento gnóstico é trazer o reino de Deus para a Terra, seria mais o contrário, né? É projetar o gnóstico para fora do reino humano, do reino mundano, né? Seria projetar o gnóstico para aquilo que eles chamam de pleroma, para a plenitude divina, que é um conceito que aparece aí nos textos gnósticos. Outra crítica que esses autores apontam é que esse milenarismo que aparece lá na Idade Média, no Joaquim de Flora, uma interpretação teológica da história, com a vinda do reino de Deus, isso não tem nada a ver com o gnosticismo. Não tem uma origem gnóstica, nem mesmo um paralelo. E se não tem o milenarismo, esse paralelo, que dirá o hegelianismo, ou o marxismo, que tem uma outra leitura sobre a história, sobre os fundamentos, né, da história e do seu devir. Né? Então são coisas, se a gente olhar bem, grosso modo, o gnosticismo eu diria que é o oposto da visão hegeliana ou da visão marxista, comparando, né, em termos de ideias. Estou dizendo coisas contrárias. Sagrada Família. Muito bom, meu caro, muito bom. Então, para encerrarmos aqui, eu deixo a minha última, e não sei se o Felipe e a Ellen têm questões também, mas eu gostaria de me referir a uma menção ao recente livro de Teitelbaum, em que há uma associação entre o Olavo de Carvalho, o Bannon e o Dugin como uma trinca de ideólogos da extrema-direita inspirada no tradicionalismo. Faz sentido isso? Você entende que é possível traçar esse vínculo? O que você tem a nos dizer sobre essa associação do professor Teitelbaum? Bom, eu não li o livro do Benjamin Teitelbaum, não sei se se pronuncia, apenas li algumas entrevistas que ele deu aqui, Folha de São Paulo, etc., da imprensa brasileira, então não posso falar assim com um grande grau de fidelidade sobre a teoria dele, mas o próprio Olavo também xingou lá o Teitelbaum, acho que não gostou muito do livro, mas eu creio que faz algum sentido, né? O Bannon, apesar de um ex-assessor, aí, uma ex-figura ligada ao governo Trump, né? Que é um tradicionalista, e ele tem uma influência em diferentes grupos e diferentes correntes. Consta que ele chegou a conversar com o Dugin, né? E tentou ali convencer o Dugin de algumas questões aí envolvendo as interpretações do Dugin. Não sei se eles formam uma trinca, né? Mas eu diria que são autores que eles têm pelo menos uma releitura
do perennialismo, tentando adaptar para o contexto político, social, contemporâneo. Né? No caso do Bannon, colocar, por exemplo, os Estados Unidos como uma referência da tradição ocidental, como a salvação para o Ocidente. Claro que pensando nos Estados Unidos na sua visão conservadora, vamos dizer assim. Se a gente for ler isso pelas lentes dos perennialistas mais ortodoxos, vamos dizer assim, não faz muito sentido, né? Porque os Estados Unidos seria parte da decadência moderna, liberalismo, protestantismo. Então, são leituras possíveis. Eu acho que não um tradicionalismo tal e qual, mas reinterpretações faz sentido a gente colocar esses três como ligados a esse pensamento, de alguma forma ainda, alguma conexão com ele. Nós teremos mais uma, pelo menos, talvez duas ocasiões para falarmos sobre essa figura, que é o Olavo de Carvalho, mas nesse momento eu faria notar que talvez o que torne essa articulação teórica e política que ele protagoniza tão coesa é justamente esse ecletismo, né? Essa articulação de referências tão diversas e, ao mesmo tempo, antigas, tem uma proficuidade grande para formular explicações a respeito de tudo, e especialmente para construir adversários, né? Construir inimigos. Então, fazer arqueologia dessa perspectiva política eu acho absolutamente fundamental. E eu acho que aqui, já adiantando também um aspecto da nossa conversa de semana que vem, que faz parte, claro, das minhas leituras, das minhas abordagens em diversos trabalhos, discutirmos o elemento irracionalista que embasa esse ecletismo, né? Então, esse racionalismo como germe do fascismo, né, como estrutura fundamental do fascismo, e, ao mesmo tempo, esse racionalismo como uma plataforma plástica que consegue dar conta de problemas em diversos âmbitos, sem um compromisso histórico e bem marcado no espaço e no tempo em relação às questões, né? Me parece que essa é uma habilidade que o Olavo de Carvalho tem, né? Quando ele deshistoriciza, ele escapa de qualquer tipo de necessidade de prova e também de qualquer anacronismo possível. Então, ele flutua de maneira transtemporal sobre as questões. Então, acho que um dos elementos importantes aí é conseguirmos trazê-lo para o espaço e para o tempo, né? Para conseguirmos entender quais são os efeitos possíveis desse pensamento, né? Bom, de minha parte, estou satisfeitíssimo. Obrigado, Daniel. Felipe, tem algo a dizer? Bom, eu agradeço imensamente o Daniel aí pelas lições trazidas, né? Olavo, creio que não apenas para mim, mas para boa parte da esquerda que o julga, né? Assim como eu faz, muitas vezes sem a menor informação de quem é, do que se trata e do que fala, né? E creio que a sua fala, Daniel, ela aponta justamente para algumas possibilidades de aproximação com aquilo que ele defende hoje, né? Quer dizer, quando você aponta essas questões referentes à crítica à modernidade, inevitavelmente nós conseguimos mapear alguns elementos do discurso do Olavo, ainda que eu tende a concordar com uma perspectiva que o Cristiano já trouxe em conversas informais, mas creio que ele vai desenvolver num momento oportuno, em podcast, que é justamente o que está por trás das defesas, né, que o Olavo de Carvalho faz, que nem sempre está ligado a uma questão ideológica ou uma crença propriamente dita, mas as estratégias políticas que estão por detrás das falas, né, de modo tal que certas refutações que a esquerda faz, inclusive no plano acadêmico, não tem qualquer valor para ele, né? Talvez até aí a indisposição dele de ficar debatendo com as pessoas, né, ligadas à academia, né? Essa questão da deshistoricização, né, essa falta de compromisso com a história, né, com a verdade,
até uma mistificação, por assim dizer, da realidade, que aproxima, evidentemente, do fascismo, faz parte, de alguma maneira, de sua própria estratégia, né? Então, é bem interessante a sua fala, agradeço imensamente. Na verdade, ainda estou aqui processando, né, as ideias que você trouxe e que você nos expôs, e aguardando ansioso aí para uma próxima fala. Agradeço a vocês pelo convite, pelo bate-papo, né? Com certeza a gente vamos precisar de outros para poder aprofundar alguns aspectos, algumas questões. E se permitem aqui, antes de encerrar, eu queria comentar uma outra coisa que eu acho que é importante falar aqui. Eu vejo que muitas pessoas, quando veem essas referências esotéricas do Olavo, astrologia, o perennialismo, a discussão sobre gnosticismo, de uma forma um tanto quanto apressada, elas tendem a achar que o esoterismo necessariamente é uma coisa reacionária, é uma coisa antimoderna, é uma coisa tradicionalista, mas isso também não é verdade. O René Guénon, e como alguém que estuda esse assunto do esoterismo, até mesmo do ponto de vista mais acadêmico, ele tem vários críticos, mesmo dentro do esoterismo, inclusive autores que não concordam com essa identificação entre esoterismo e tradição, com T maiúsculo, esoterismo e tradicionalismo, inclusive propõe uma leitura moderna do esoterismo. Eu posso citar aqui, por exemplo, Rudolf Steiner, né, o criador da antroposofia, posso citar também Raymond de Abelio, que era um francês, que usa, por exemplo, a fenomenologia e aproxima do gnosticismo, do esoterismo. Ou ainda o orientalista francês, Henri Corbin, que também vai usar a fenomenologia, e o Corbin também era um especialista em sufismo, na mística islâmica, e ele ignora praticamente os trabalhos do Guénon, ele não gostava do guénonismo, né, do tradicionalismo. Então é possível também um esoterismo que não seja antimoderno, que não seja algo reacionário. É o que eu gostaria de marcar aqui para encerrar, e obrigado. Posso dar mais uma palavrinha? Eu acho que hoje a gente não conseguiu entrar exatamente nesse ponto, até por conta da quantidade de informações que deveriam preambular essas nossas conversas, mas fica o convite aqui para olharmos com mais atenção para esse vínculo entre essas grandes tradições, no interior das quais a filosofia se inclui, sem dúvida nenhuma. O Daniel trouxe algumas menções a alguns filósofos importantes e certamente com mais tempo traria outras. Mas eu insistiria para que pensássemos no vínculo entre essas grandes tradições e as construções ideológicas, aqui usando o termo com alguma liberdade, né? A direita e a esquerda, né? Notando que existe um trânsito não somente entre essas tradições e as perspectivas políticas, mas esse trânsito também se expressa no trânsito interno entre intelectuais da esquerda para a direita, é o mais comum, né? Mas é possível também encontrar o sentido oposto, porque eu acho que isso pode nos trazer luzes importantes para pensarmos a gravidade ou o nível de importância que um determinado pensamento pode ter, ainda que, eventualmente, num determinado momento, ele esteja sendo tratado com desdém ou com pouca atenção, né? Ou mesmo, ainda que goze de algum tipo de credibilidade, sem que as pessoas consigam enxergar os desdobramentos possíveis, né? E aí eu lembraria aqui o livro do filósofo húngaro Georg Lukács, O Assalto à Razão, em que ele vai justamente desenvolver esse tipo de ressonância, esse tipo de vínculo possível, esse tipo de transitividade que há entre a filosofia, entre as tradições e depois os seus resultados, as suas materializações políticas, né? Mas é isso, fica como plataforma aí para a nossa conversa de semana que vem, eventualmente para uma outra. Sagrada Família, podcast. Agradeço ao Cristiano pela condução da entrevista, mas acima de tudo ao Daniel, nosso especialista em Olavo de Carvalho.
Não chega a ser um olavista, né, evidentemente, mas é alguém que a esquerda, né, se preocupa em entender essa personagem, essa figura malquista, mas também mal compreendida, né? Muito se fala, mas pouco se estuda Olavo de Carvalho, e é claro, isso nos leva não apenas a uma incompreensão daquilo que ele está dizendo, mas também a uma incapacidade de ação frente, né, ao que ele diz e o que ele faz, e evidentemente aos seus seguidores, né, essa massa crescente de olavistas, principalmente, né, que tomam as redes via YouTube e que são, sem dúvida alguma, formadores de opinião com reflexos no cenário eleitoral brasileiro. Então, agradecendo novamente ao Daniel, ao Cristiano e a presença da nossa camarada Ellen, e deixo com vocês um pouco mais de All Stars no Choro, de Jean Correia. Um grande abraço, até a próxima! Escreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Sagrada Família, podcast.